Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, festa da Cátedra de São Pedro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Sede pastores do rebanho, modelos para as ovelhas, não tiranos, mas servos amados. Hoje a liturgia nos convida a rezar pelo Papa, grande pastor da Igreja inteira, e ao mesmo tempo a palavra aponta para nós como deve ser um pastor, chamado a cuidar do rebanho, como uma mãe cuida do seu filhinho. O pastor não pode trabalhar pelo torpe interesse do dinheiro ou da fama, mas é chamado a gastar todas as suas forças para que cada ovelha seja bem cuidada, possa crescer bem, ser feliz, conhecer a Deus, alcançar o céu. Na primeira carta de São Pedro Apóstolo, caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, e o presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Pastor Supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sede pastores do rebanho de Deus. Quem escreve aqui é um Pedro maduro, homem vivido, pastor experiente. Ele sabe que tudo roda ao redor dos sofrimentos de Cristo. Este é o maior milagre, o sofrimento de Deus junto ao homem por amor do homem. Pedro tem uma consciência clara que ele é pastor somente junto ao grande pastor que é Jesus Cristo. Somente olhando para Cristo saberemos o que significa ser bom pastor. Pedro o explica. Cuidai do rebanho a vós confiado. A primeira coisa que deve ser bem clara é que um dia prestaremos conta a Jesus de cada sua ovelha, que ele nos confiou por um certo tempo. As ovelhas nascem do coração de Jesus, grande pastor. Lhe custam sangue e ele não quer que nenhuma se perca. Portanto, cada um de nós pode se perguntar como é o seu acompanhamento em relação às ovelhas que ele tem para cuidar. O pastor não pode ser uma placa de direção, porque mesmo indicando a direção certa, a placa não cuida de ninguém. E se alguém errar o caminho, ela não se move de um dedo. O pastor não pode ser nenhum guarda de trânsito que multa todo mundo, porque Jesus espera que ele seja um pai que dá bons conselhos, não que manda todo mundo para o inferno com suas multas. O pastor não pode ser dominador. Cuidai do rebanho livremente, não como dominadores, mas como modelo do rebanho. Quanto é importante isso, irmãos? Não se comanda com a boca, assim com a vida. Hoje o mundo acredita mais em testemunhas do que em mestres, e acredita nos mestres somente se são testemunhas, dizia Papa Paulo VI. Ainda mais podemos dizer, o mundo acredita no líder que testemunha mais do que em charlatães. Está cansado de ouvir discursos, está esmagado pelas toneladas de palavras vazias que todo dia escuta. Dizia um mestre do Espírito do Oriente: se você vive o que anuncia, então será como um fogo vivo, que crepita e faz sentir o seu calor a quem escuta. Mas se você prega o que não vive, então será como um fogo pintado numa parede de uma gruta,
que não esquenta o coração de ninguém. Quanto deveríamos refletir sobre isso? Cada um de nós, em algum setor, é responsável de alguma pessoa. Portanto, vamos nos perguntar se somos dominadores ou servos. Será que eu exijo dos outros o que eu mesmo não faço? Vamos nos perguntar se somos capazes de conduzir o rebanho com nosso exemplo de vida ou se por acaso somente estamos dando ordens frias que saem da nossa boca e não do nosso exemplo. Pedro insiste em um convite que merece a nossa atenção. Não sejam dominadores. Ele bem sabe que esta é a pior tentação do ser humano. Existe um ditado que diz: dá ao homem um pouco de poder e você verá quem ele é de verdade. No sentido que o poder revela se a pessoa é boa ou se é soberba, pisa nos outros, ao invés de servir. Pode até ser que uma pessoa, quando deve obedecer, pareça um cordeirinho, mas quando deve coordenar, coloca para fora suas garras e salve-se quem puder. Trata-se de mecanismos psicológicos até normais, mas não podemos esquecer o ideal de Jesus. O primeiro entre vocês seja o último, e o maior seja aquele que serve. Um teste importante para saber se somos pastores bons é nos perguntar se conhecemos as nossas ovelhas pelo nome, como Jesus. Conhecer pelo nome significa conhecer seu coração, suas necessidades, suas ansiedades, preocupações. Conhecer, como um pai e uma mãe conhecem o seu filho. Tente pensar um pouco que tipo de pastor você é. Faz quanto tempo que você não dialoga pessoalmente com as tuas ovelhas? Uma conversa profunda, de amigo, de pai, faz quanto tempo? O verdadeiro pastor só pode se dar paz, ficar tranquilo, quando todas as suas ovelhas se tornam pastores igual a ele. Sim, porque de cada boa ovelha sai um bom pastor, mesmo que seja um pequeno bom pastor. Sempre se lembre da lei humana: cada um tem os filhos que merece, ou seja, cada um tem as ovelhas que merece. Se tuas ovelhas são rebeldes, revoltadas, desobedientes, loucas, preguiçosas, afastadas, desgarradas, o pastor deve se perguntar se está acompanhando bem as suas ovelhas, se consegue entrar no coração de cada uma delas para fazê-las retornar ao redil, se está orando para cada ovelha. Repetimos, o pastor só pode se dar paz quando cada ovelha a ele confiada se tornar um pequeno bom pastor. Da mesma forma que os pais só ficam sossegados quando os filhos constituem sua família. Aí sim podem dizer: missão cumprida. Assim acontece com nosso rebanho. Devemos conduzi-lo ao céu e não amarrá-lo aos nossos pés. Como seria bom ter a atitude de Jesus em tudo. Ele não enxerga o rebanho em atacado, como 1000 ovelhas todas amontoadas, mas enxerga você, exatamente você.
conhece você pelo nome, dialoga com você. Jesus não ama por atacado, mas ama cada um pessoalmente. Essa é a grandeza de Deus. Você pode se sentir sempre nos seus braços e no seu colo. Assim, Jesus quer que sejam os seus pastores. Jesus quer que tenhamos um coração de mãe, onde caiba todo mundo. Um pastor que não conhece as suas ovelhas, uma a uma, pessoalmente, um pastor que não mantém um constante diálogo com suas ovelhas, não é pastor. Depois dessas reflexões, vamos ouvir novamente o breve e forte trecho de São Pedro. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, e o presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Pastor Supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Vamos dedicar um momento para anotar as frases da meditação e da leitura que mais nos atingem. Agora estamos prontos para escolher o nosso propósito, que nos estimule a sermos pastores como Deus quer. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
cuidai do rebanho a vós confiado. Paz e alegria a todos. Como modello do rebanho, paz e alegria a todos. Pastor, o silêncio e a dor do Senhor, tão difícil de entender, mas quem a vive sabe compreender. Até Jesus experimentou a força humana sumir, lágrimas e suor derramou, então nosso Pai do céu o consolou. Me faz, Senhor, chorar, sorrir, suar, me faz acolher. Me faz, Senhor, na dor entender e ao Pai obedecer. Eu quero ser um pastor, eu quero experimentar ao Deus que vem consolar. Aí então de pastor, ovelha me transformar, a ovelha me transformar, o amor experimentar, o amor experimentar, ovelha me transformar. Dar, 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 dar. A solidão do pastor, o silêncio e a dor do Senhor, tão difícil de entender, mas quem a vive sabe compreender. Até Jesus experimentou a força humana sumir, lágrimas e suor derramou, então nosso Pai do céu o consolou. Me faz, Senhor, chorar, sorrir, suar, me faz acolher. Me faz, Senhor, na dor entender e ao Pai obedecer. Eu quero ser um pastor, eu quero experimentar ao Deus que vem consolar. Aí então de pastor, a ovelha me transformar, a ovelha me transformar, o amor experimentar, o amor experimentar, a ovelha me transformar. Dar, 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 dar.